Muito boa noite a todos e a todas que estão aguardando por este momento. Estamos mais uma vez entrando neste momento no ar, com a sua permissão, com a sua companhia. E aqui nós iremos mais uma vez, como temos feito todas as segundas-feiras, nós estaremos aqui conversando, como eu gosto sempre de dizer, dialogando central com os centralenses. Eu sei que este é um momento aguardado por muitos na minha querida Central do Maranhão. É um momento em que nós colocamos em pauta vários assuntos de relevância para o nosso município, de importância, tanto seja ela política, econômica, social, né, cívica. O Central do Maranhão é um lugar que tem muitas peculiaridades e nós tivemos, ao longo destas últimas lives, procurado com muito respeito e muita responsabilidade também. Nós procuramos trazer aqui à baila assuntos que são de interesse de toda a população centralense. É bem verdade que este vídeo ele é assistido por centralenses de duas formas, na verdade de três formas. Há aqueles que nos assistem ao vivo e eles, quando rolam para cima a tela do celular, que eles veem a live, eles não tocam na tela e, portanto, não aparecem que estão aqui me assistindo. É como se eles estivessem invisíveis. E há aqueles que tocam na tela para que saibamos que eles estão sendo alcançados e que conseguimos aqui visualizar. São os que assistem ao vivo. Mas tem também aqueles que nos assistem em outro momento, porque às vezes durante a live está em uma aula online ou alguma atividade, né? Está fazendo algum trabalho em casa, enfim. Mas seja você um telespectador que nos assiste ao vivo ou que nos assiste em outro momento, seja bem-vindo. Eu espero sinceramente que os assuntos aqui tratados nesta live possa de alguma forma colaborar para a sua formação enquanto profissional, pai de família, você jovem, você vovô ou vovó, você dona de casa, você que de alguma forma se sente envolvido com os assuntos e com os temas que nós temos procurado abordar aqui às segundas-feiras. Eu gostaria de informar ao meu público, aqueles que nos assistem, que a nossa live ela vai ganhar um novo perfil a partir do dia 15 de julho, tá certo? A partir do dia 15 de julho. Nós estamos encerrando uma fase dessa live, que é um perfil, que é uma fase mais austera, vamos dizer assim, né? Mais agressiva, um perfil mais oposicionista. Nós vamos encerrar essa fase desse perfil mais de oposição, de mais ataque à estrutura política criminosa de Central, no próximo dia 8, quando nós estaremos com o nosso amado irmão, professor José Maria Paz, onde nós iremos conversar com ele alguns temas que são assuntos que tomam de conta da população central do Maranhão. A partir do dia 15,
quando nós retomaremos nossa live, nós iremos tratar de assuntos não mais de exposição, vamos dizer assim, do que está errado em Central do Maranhão. Eu acredito que vocês que me seguem, vocês que me acompanham, vocês que olham o meu Facebook, vocês que acessam a nossa fanpage e vocês que assistem a nossa live, vocês já perceberam que nós temos um perfil de oposição mesmo e de ataque àquilo que está errado em Central do Maranhão. Não atacamos pessoas físicas, não. Nós atacamos aqueles que representam institucionalmente a administração central do Maranhão. Então, gente, às vezes a gente precisa repensar e deixar de falar algumas coisas que já falamos de maneira exaustiva. Então, assim, vocês já viram, já perceberam que o professor Aldelino já mostrou os problemas de Central. Já mostramos que o problema de Central não foi dinheiro, não foi falta de dinheiro, foi a má administração dele. Já provamos por A mais B, por X mais Y, que essa administração que aí está, bem como as administrações que antecederam, foram igualmente ineficientes, incompetentes, né? Algumas delas roubaram mesmo, desviaram recursos, e que a cidade de Central do Maranhão é esse abandono, é esse atraso como está, por falta mesmo de ingerência, de falta de gente que tivesse competência, tivesse responsabilidade, que tivesse honestidade para tratar da coisa pública. O que faltou para a Central do Maranhão, nós já dissemos aqui várias vezes, e nós não iremos mais bater nessa tecla, porque agora nós iremos começar a apresentar as soluções para tirar a Central desse fosso, desse estado de caos político e social que a cidade amarga já há 26 anos, vamos fazer agora 2020. Então, nós chamamos de ladrão a quem tivemos que chamar e não temos medo de represália, porque documentalmente provamos que chegaram os recursos e que não foram aplicados, mas chega um momento em que nós temos que começar a mudar o disco, né? Mudar o disco. Todo mundo já sabe as verdades que nós aqui divulgamos, nunca usamos de anonimato para dizer que essa administração é corrupta, é incompetente. Quando nós falamos, nos identificamos e vamos agora tocar o barco para frente. Vamos ver agora o que podemos fazer. Nossas próximas lives, a discussão será essa. O que fazer agora para recuperar a Central, para tirar a Central do retrocesso e colocá-la nos trilhos do desenvolvimento. Não é isso? Então, a partir do dia 15, essa será digamos assim, a proposta de nossas lives. É lógico que, vez ou outra, quando surgir oportunidade, a gente vai dar uma lapadinha aqui, uma lapadinha ali, para não perder, né, nosso perfil de oposição. Muito bem. Eu tenho aqui hoje, nessa despedida dessa live aí mais agressiva, alguns temas que eu creio que vocês vão gostar muito de conversar comigo. Temas que badalam, né, as conversas, as rodas de conversas em Central do Maranhão. São temas da vida, do cotidiano centralense, né? Do cotidiano centralense. Nós temos aqui em nossas mãos, nós vamos já mostrar, não tudo, porque não dá tempo, mas nós temos aqui a LOA, a Lei Orçamentária Anual de 2019. Infelizmente, não temos ainda a Lei Orçamentária de 2020, não está disponibilizada, a razão pela qual não sei, né? Mas estamos buscando encontrar, e nem que nós tenhamos que endereçar na justiça para ter acesso, nós o faremos, para poder apresentar aos centralenses. Gente,
tem muita coisa que os vereadores e a Prefeitura de Central não querem que você saiba. Tem muita coisa que eles não querem que você saiba. Que eles não querem que vocês comentem nas ruas, nas igrejas, nas casas, tá? Não querem que se comentem. Mas que nós mostramos aqui e que vamos continuar mostrando sim. É o nosso dever mostrar a verdade, né? Então, desde que nós começamos a trabalhar em cima, né, a bater em cima daquilo que está errado em Central, muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu. Nós estamos próximos da eleição, né? E até o momento presente, como eu já disse aqui outras vezes, ao que tudo indica, o dia 4 de outubro está mantido para ser o dia do pleito eleitoral em todos os 26 estados da Federação Brasileira, ok? E chegando próximo às eleições, né? Nós estamos já no mês de junho e agora estamos a poucos dias, vamos dizer assim, do registro da candidatura dos candidatos, tá? E eu quero inclusive aqui dar um recado para você que disse que o professor Aldelino não ia levar até o final a sua pré-candidatura. Assim que nós nos apresentamos como uma proposta a mais para a Central, houve pessoas que disseram que nós não iríamos nos manter, né, firmes em nosso projeto de sair candidato a prefeito de Central. Essas pessoas esperaram que em algum momento o professor Aldelino viesse descambar para um dos grupos que já estão aí, macacos velhos, né, na antológica política Central do Maranhão. Até o momento, essas pessoas se frustraram, porque nós permanecemos firmes, permanecemos focados no nosso projeto, tá? E posso aqui garantir para os centralenses, tá? O meu companheiro Agzael Viana, que será o nosso candidato a vice-prefeito em Central do Maranhão, está firme comigo nesse projeto e, portanto, eu quero agradecer aqui, antes de mais nada, a esse companheiro de militância, tá? Quero agradecer aqui ao companheiro Agzael Viana, a sua mãe Elza Viana, ao seu pai, seu Agnaldo Reis. Quero agradecer a parte da sua família em Central do Maranhão, que está junto com o Agzael Viana, nos dando esse apoio. E logo, logo, no próximo mês, será o mês em que eu e o Agzael iremos registrar, junto ao Tribunal Regional Eleitoral, a nossa candidatura para concorrermos ao cargo de prefeito de Central do Maranhão. Tá certo? É no mês que vem. Estamos próximos já. Aí sim, a partir do mês que vem, nós não seremos mais pré-candidatos. Nós seremos, de fato, candidatos e concorreremos contra a política velha de Central do Maranhão, a Prefeitura de Central do Maranhão. Muitos me perguntaram assim, pô, Aldelino quer vir logo como prefeito, por que ele não vem primeiro como vereador, para tentar ser conhecido na cidade, né, para tentar formar ali uma base eleitoral, para depois ele tentar, quem sabe, o cargo de prefeito. Mas o cara já quer logo chegar como prefeito e tal. Gente, com todo respeito ao seu pensamento, eu quero te dizer duas coisas, tá? Com relação a esse assunto. Por que que o professor Aldelino não vai concorrer, não vai entrar na política como vereador e vai logo pleitear o cargo de prefeito? Por duas razões bem simples, tá? Inclusive, até quem já disse para mim, professor, se o senhor vier candidato a vereador, é certeza que o senhor está eleito. O senhor tem hoje voto central para ser vereador e, quem sabe, vereador até mais votado,
né, para presidir a Câmara em 2021 e 2022. Então, assim, alguns me perguntam por quê, né? Por que eu não começo como vereador, ou como muitos dizem, de baixo, para depois tentar lá em cima como prefeito? Gente, a primeira é a seguinte. Para você, Central do Maranhão tem problemas que eu chamo de crônicos, tá? Que eu chamo de problemas de alto grau de comprometimento para a vida dos centralenses, tá? E que esses problemas, eles fazem com que Central do Maranhão necessite de uma mudança urgente, tá? Que o cenário social, político, né, de Central seja mudado, e essa mudança ela tem que acontecer. E o que acontece? Para você mudar o atual cenário de Central do Maranhão, isso só se faz, gente, no vértice da pirâmide. Você sabe o que é o vértice da pirâmide política? É o topo dela, lá em cima. Na base, aqui na base, tá? Você não vai realizar as efetivas mudanças que o município precisa para sair desse lamaçal, desse fosso, desse caos econômico, social e político em que ela está mergulhada. Então, essa é uma das razões por que nós não iremos começar pela base, e sim pelo vértice da pirâmide. É por conta de que a mudança que precisa ser feita, só realiza ela quem está no vértice da pirâmide. Tá? A outra razão é também simples. Por que nós não iremos começar como vereador? Porque esses problemas crônicos, que eu chamo de crônicos, graves e de alto grau, eles são inadiáveis. São inadiáveis. Central não pode mais esperar para mais 4, 8 anos. Então, é necessário que se faça algo pelo município e se faça já, para ontem. Entenderam? Para ontem. Então, por essa razão, nós ousamos já adentrar no jogo político pleiteando o cargo da prefeitura e não do parlamento de Central. Muito simples isso. Muito bem. E nós estamos firmes nisso, gente. Nós somos pré-candidatos, repito, nós somos pré-candidatos. Essa live aqui é realmente uma ação política, tanto é que ela é transmitida pela minha fanpage, onde eu criei essa fanpage exclusivamente para debater a municipalidade de Central do Maranhão, tá certo? E então isso aqui essa live ela realmente tem um viés político, tá? Aqui nós debatemos as questões políticas de Central do Maranhão. É por isso que eu não transmito essa live pelo meu Facebook Aldelino Costa, e sim pela fanpage Professor Aldelino. Vocês entenderam? Porque isso aqui é uma ação de fato política. Há outros, os meus concorrentes em Central, a ação deles não é via internet. Eles eles visitam os lares, os povoados, né? Oferecem vantagens, né? Vão cobrar os favores que eles fizeram, né? Porque lá atrás eles fizeram favores aos centralenses e agora a conta chegou. Agora eles estão voltando à casa desses centralenses para pedir o retorno daquilo que eles fizeram. É tipo assim, você lembra que eu te ajudei no ano passado, quando você precisava de um remédio? Então, agora eu estou aqui para pedir teu apoio. É o jogo do tomar lá, da cá. Né? Então, essa é a ação que os meus adversários políticos fazem em Central. E a nossa ação é aqui, é discutir, tá? O município, discutir o que é bom para o município, o que não é, o que está certo, o que está errado, é dar a cara a tapa aqui e dizer, eu estou aqui, quem quiser criticar pode bater, a gente está aqui para isso. Então essa é uma ação realmente de fato política.
tá? Então, nesse meio tempo, gente, entre ser pré-candidato até de fato começar a campanha eleitoral, foi acontecendo muitas coisas. Uma delas que foi, eu quero aqui fazer uma retrospectiva do que aconteceu em Central nesses últimos anos, tá? Coisas que chocaram o município, que nos deixaram, de certa forma, como eu posso dizer, extasiados e estarrecidos. Uma delas que eu particularmente fiquei decepcionado, e vou fazer aqui uma confissão para vocês, tá? Eu era um admirador da vereadora Celeste Barbosa. Eu era. Era um admirador dela. Primeiro porque me identifiquei com ela pelo fato dela ser professora, que, como vocês sabem, é a função que eu também exerço há 20 anos, tá? Pelo fato de ela ser professora, eu, mesmo sem conhecê-la pessoalmente, eu idealizei, tá? Idealizei uma imagem em torno dela. Porque os professores, eles, na sua essência, pelo menos na maioria, é claro que tem as exceções, mas o professor, pela formação dele, pela função que ele exerce de relevância perante a sociedade, o professor ele é alguém que ele preza pela ética, ele preza pela moralidade, ele preza pela verdade, ele preza pela defesa dos direitos, tá? Ele preza por ensinar as pessoas pelas palavras que ele profere e pelo exemplo que ele dá à sociedade. Um professor é como se fosse um sacerdote de uma sociedade. É nele que se espelham as futuras gerações. Quando alguém vê um professor passar para a escola para ministrar aula, as pessoas admiram a figura do professor, né? Então eu, mesmo sem conhecer a vereadora Celeste Barbosa, eu admirava a pessoa dela. Tanto admirei que eu não escondo nada de ninguém, tentei me aproximar da vereadora Celeste Barbosa e consegui o contato dela e tomei a iniciativa de convidá-la para conversar. Para conversar. Na intenção, óbvio, eu como professor, entendia eu, na minha inocência, que a professora Celeste Barbosa viria com bons olhos, né, a minha luta em Central e nós ligados pela mesma profissão, quem sabe aquilo seria um atrativo para que ela viesse a conhecer minhas ideias. Então eu tomei iniciativa e mandei a ela uma mensagem via aplicativo de mensagem e então ela me deu a resposta, né? Eu disse a ela que em uma das minhas idas à Central do Maranhão, eu gostaria de conversar com ela. E ela aceitou, sim, que nós conversássemos. E eu estava de plano, de fato, procurá-la, até que houve um fato que toda a imagem que eu havia construído da figura da professora Celeste Barbosa veio por água abaixo. Uma outra coisa que me também atraiu no trabalho dela foi por conta que até então ela era uma candidata de oposição à atual administração. E isso me encantou realmente. Então, houve um fato no ano passado que fez com que meu castelinho de areia ruísse, caísse. Foi quando a vereadora cometeu o que, a meu ver, tá? O que, a meu ver, ela cometeu o maior erro da sua vida política, que foi se aliar
a essa atual administração. Eu via na professora Celeste Barbosa uma forte candidata, caso tivesse ela se mantido leal aos seus eleitores, ao grupo que sempre lhe apoiou. Eu via na vereadora e professora Celeste Barbosa uma candidata em potencial para ser a prefeita, a futura prefeita de Central do Maranhão. Quem sabe, numa conversa minha com ela, nós até não chegaríamos ao entendimento de que deveria apoiar ela para prefeita e não eu. Mas, infelizmente, a política, gente, nos reserva muitas decepções. Muitas decepções. E vocês estão diante de um homem que pede sempre a Deus que nunca decepcione aqueles que acreditam em nosso projeto. A vereadora Celeste Barbosa traiu, não foi somente os seus eleitores, não foi somente o seu grupo político, ela traiu sua história, sua consciência. E depois aqueles que avalizaram, aqueles que aprovaram o que ela fez, inventaram aí uma evasiva, dizendo que ela não traiu nenhum grupo porque o grupo 15 não existia mais. Isso foi falado pelo seu fiel escudeiro, o Ailton, né? Na reunião onde eles foram apresentados oficialmente ao lado do Irã Monteiro, do Ismael Monteiro. Esse ato de traição, de conspiração contra o povo, foi que fez com que eu ficasse realmente frustrado, decepcionado com aquilo que eu havia constituído na minha mente acerca da vereadora Celeste Barbosa. Hoje, ela está do lado do prefeito e fez aquilo que todos nós já sabíamos. Trouxe o seu grupo político, né? Então, tanto é que o Lailton hoje faz parte da administração do Ismael, o Nilson faz parte dessa administração. Trouxe todo o seu grupinho, né? Trouxe todo o seu grupinho. Eu não vou entrar aqui no mérito de dizer que ela recebeu uma quantia de dinheiro para isso, porque eu não tenho informações sobre isso. Mas, pelo menos, a garantia de empregar seus apoiadores mais diretos, isso aí ela teve, porque prova é que ela não veio sozinha. Ela trouxe a sua trupe, a sua tribo, e a sua tribo está empregada. Então, esse ato da vereadora Celeste Barbosa é aquilo que a gente não tem outra definição para isso que não ser traição. Eu acho, inclusive, gente, uma tremenda falta de respeito quando eles querem dar a entender que isso não foi traição. Então, se isso não é traição, o que é traição então? Né? O que seria traição? Né? Então, não dá para admitir. Né? Eu conversei com vários eleitores dela, me disseram que estavam se sentindo apunhalados pelas costas. Né? É claro que um ou outro que votou nela aprovou, mas na sua maioria, a vereadora Celeste Barbosa, ela traiu. A maioria dos seus eleitores se sentiram frustrados. Ela, como professora, deu uma péssima aula de não fidelização ao grupo que lhe apoiava. Tá certo? Então isso isso realmente marcou, é mais um marco negativo para a história de Central do Maranhão. Infelizmente, isso aconteceu e é um fato realmente lamentável de se registrar. Vamos ao segundo ponto? Bom, e aí, o que acontece? A oposição em Central ficou, então, representada por 4 vereadores. Eram 5, né, que representavam a oposição, que justamente era a Celeste Barbosa, o Edival, o Chicão, o Jorginho e a Fechinha. Aí a Celeste vai para o grupo do Irã, né? E aí o grupo do Irã fica com 5 vereadores lá da Câmara, e o grupo da Fechinha, vamos dizer assim, ficou com 4.
E eles quatro, então, se autodeclararam, ou se declaram, né, de a oposição. Né? Esse grupo aí, liderado pela vereadora Fichinha, é um grupo que se declara oposição. E é exatamente sobre essa suposta oposição que a gente quer aqui discutir por esses próximos minutos, né? Por esses próximos minutos. A oposição, gente, ela é fundamental para a democracia. Imaginem vocês se os governos não tivessem oposição que lhes fiscalizasse as ações, né? Imagina se todo mundo no legislativo fosse do lado do presidente, ou do lado do governador, ou do lado do prefeito. Vocês já imaginavam o caos que seria o país, o estado ou o município se não houvesse oposição? Aí o executivo, ele ia fazer o que quisesse, entendeu? Ia pintar e bordar. Ia pintar e bordar porque não havia quem lhe fizesse frente. Então a oposição, ela é realmente importantíssima para o bom andamento, né, da coisa pública. Ela é importante. Tem que haver oposição. Agora, essa oposição, ela tem que ser qualificada, tá certo? E verdadeira. São duas características que fazem com que uma oposição seja eficiente. Ela tem que ser qualificada e ela tem que ser verdadeira. Quando eu digo que a oposição tem que ser qualificada, eu quero dizer que a oposição, ela tem que ser composta por parlamentares que entendam, tá? Que entendam do cumprimento dos seus deveres enquanto parlamentares. É necessário que um parlamentar ele possa ter a capacidade, uma boa capacidade de leitura e de compreensão. Por exemplo, olha só, nós temos aqui a LOA, tá? A Lei Orçamentária Anual. Quem aprova essa LOA é a Casa Legislativa, são os vereadores. Então, a primeira coisa, um vereador, gente, ele tem que saber ler. Quando eu digo saber ler, não é necessariamente decifrar as palavras aqui. Porque é muito fácil eu chegar aqui, né, pegar esse papel e ler aqui. O prefeito do município de Central do Maranhão faça saber a todos os habitantes que a Câmara Municipal de Central do Maranhão aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Aí vem capítulo 1 das disposições comuns, artigo 1º, essa lei orça a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2019, no valor global de 31 milhões, né? Envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo o orçamento fiscal e o orçamento da Seguridade Social. Não adianta eu ler toda essa papelada aqui se eu não tenho entendimento do que eu estou lendo. Vocês estão me entendendo? É necessário que o parlamentar ele seja qualificado, que ele tenha realmente QI, tá? A ponto dele saber o que ele está assinando, o que é que ele está autorizando. É necessário que que o parlamentar, que o vereador, que o edil, né, como uma linguagem mais erudita, ele saiba o teor, tá, dos documentos que ele está lendo. Então essa oposição, ela tem que ser qualificada, tá? É necessário que os vereadores tenham um grau de instrução para que eles possam ter a capacidade da leitura e da interpretação daquilo que eles estão lendo. Então não se pode admitir que um vereador ele seja rude, tá? Que não saiba nem se expressar, que não entenda, certo? Aquilo que está lendo. Então é necessário que haja uma qualificação
dos vereadores. Agora, o segundo ponto, essa oposição tem que ser verdadeira, gente. Não pode ser de mentira. Se for de mentira, quem vai ser enganado é o povo. Agora, uma oposição que não denuncia, certo? Que não denuncia. Primeira coisa, quando um vereador ele quer denunciar e ele não quer cometer prevaricação, certo? Ou seja, ele não quer denunciar e a denúncia dele não tem uma fundamentação, o que ele faz? Ele primeiro fiscaliza, tá? E as prerrogativas parlamentares dele dão a ele o direito dele solicitar o apoio policial e ir até o gabinete do prefeito, até os gabinetes dos secretários e pedir, tá? Fazer uma visita onde ele vai pedir que sejam colocados à disposição dele os dossiês, como folha de pagamento, como os dossiês de contratos, convênios, empréstimos, né? Todas as ações da prefeitura é necessário que o vereador tenha nas mãos dele para que ele avalie e fiscalize como é que está o andamento da lei orçamentária que ele aprovou. Então, ao fazer isso, ele, ao encontrar inconsistências, irregularidades, o que ele faz? Ele convida o prefeito ou o secretário para ir até a Câmara para ser sabatinado. Ou então oferecer a denúncia ao Ministério Público. Se a oposição não faz isso, gente, ela é uma oposição de mentira. Então, não adianta dizer, mas a vereadora Fechinha, Edivar Chicão, Jorge Mário, já foram várias vezes lá na promotoria de Mirinzal, falar com o promotor e denunciar. Não precisa. Eles mesmos podem fazer essa fiscalização e instaurar uma CPI, gente. Uma CPI, para ser instaurada, basta o apoio de 1/3 da casa. Quer dizer, essa suposta oposição, eles têm quórum. Eles têm quórum suficiente de sobra para instaurar uma comissão parlamentar de inquérito. Então, se até hoje eles não instauraram nenhuma CPI, é porque eles, na verdade, eles não podem fazer isso. Porque é aquela coisa. Quem tem teto de vidro, fique na sua, não mexa com o vizinho. Então, se eles têm quórum o suficiente para instaurar uma comissão parlamentar de inquérito, para investigar as ações de improbidades, tá? O descumprimento da lei fiscal, tá? O que é feito com a merenda escolar, porque os ônibus escolares estão quebrados. Se eles podem instaurar, porque eles lá, hoje são 5 lá, são 5, então eles têm quórum de sobra para instaurar uma CPI. Por que eles não fazem? Por que eles não instauram uma CPI para investigar o secretário de Educação, para investigar o chefe de gabinete, para investigar o prefeito? Por que eles não fazem? Ora, se eles não fazem, meu amigo, mesmo tendo quórum, eu sou obrigado a admitir que é porque eles têm alguma coisa que os impede de fazer. E isso para cá, para o Maranhão, chama-se rabo preso. Isso é rabo preso. Você já viu aquele ditado que quem tem rabo de palha não passa perto do fogo? É o que acontece em Central do Maranhão. Tá ok? É isso que acontece aí. Simplesmente é isso. Então, essa oposição, para mim, centralense, essa oposição, ela é de fachada. Ela é de mentira. Ela não é verdadeira. Não tem nada de oposição aí. Tá? Oposição de verdade não tem medo de instaurar CPI, não tem medo de fazer uma comissão e chamar o secretário para depor, tá certo? No lugar do vereador Chicão ter ido lá na Secretaria de Educação para pedir providências para a secretária falar
sobre a merenda, era para eles formarem uma comissão e convocar a secretária de Educação, Maricel Marouche, para responder perante uma comissão as perguntas que essa comissão ia estabelecer. É assim que se faz, gente. Então é o que eu digo. Os vereadores precisam de uma aula de atuação parlamentar. Tá? E aí vamos para o ponto 3. Durante muito tempo aí em Central, vigorou um duelo entre dois grupos, o 15 e o 40. E a população de Central se dividiu, e brigavam, e se matavam, e xingavam, e ficaram mal. Uns diziam, não, eu sou 15 até a morte, eu sou 40 até a morte e tal. Ficou aquela briga lá, 15 e 40, 15 e 40. Aí uma eleição ganhava o 15, a outra eleição ganhava o 40. Aí numa eleição ganhava o 40, na outra ganhava o 15. E eles ficavam naquela luta, naquela briga. Gente, eu pergunto para vocês, sinceramente, essa briga entre esses dois grupos, qual foi o legado desses dois grupos políticos para a Central do Maranhão? O que isso trouxe de vantagem para o município? O que isso trouxe de vantagem para o município? O que é Central hoje, né? Graças a essa antológica briga entre esses dois grupos rivais. Bom, o legado que esses grupos deixaram para a Central, permita-me dizer, foi uma terra arrasada. Uma terra sem nada. É um município que amarga o último lugar entre os 10 que compõem o litoral ocidental maranhense, o menor PIB. É um município sem arrecadação. É um município que não tem emprego, tá? Que força centralenses migrarem como retirantes para outros estados do Brasil à procura de melhores condições de vida. É um município que não tem sequer um portal de bem-vindo à Central do Maranhão. Não tem praça, não tem rodoviária, não tem incentivo ao turismo, não valoriza os artistas locais. Esse é o legado que esses dois grupos deixaram para a Central do Maranhão. E o povo, infelizmente, gente, se acostumou com essa briga, porque assim, seu Benedito ganhava a eleição, aí dava emprego para todo mundo que havia apoiado o 15. Aí ele ficava no poder. Aí veio Irã, ganhou a eleição, 40, tirou todo mundo que era empregado da época de seu Benedito e apoiou todo mundo e deu emprego para todo mundo que estava apoiando o 40. Aí o pessoal que apoiou o seu Benedito ficou chupando o dedão, vendo o pessoal que apoiou o Irã sendo empregado. Aí o seu Benedito vem, ganha de novo, tira todo mundo de Irã, e agora é a vez do grupo do Irã chupar o dedão e o seu Benedito ficar empregado. Aí fica essa briga. Tá, pra cá. E o povo se acostumou com isso. Se acostumou, né? Se acostumou em apoiar um candidato visando um contrato de trabalho por 4 anos, para depois ficar naquela angústia de não saber se o seu candidato vai ganhar, vai ser reeleito, e se ele vai continuar empregado ou se vai para a rua da amargura. O povo se acostumou com isso, gente. Que lástima. Que lástima. Quer dizer, isso é um tipo de fazer política, gente, que, sinceramente, é o que há de mais nojento, mais abjeto, mais execrável, mais abominável na política. Que maldade de um prefeito que ganha uma eleição e demite fulano de tal, porque ele soube que fulano de tal fez campanha para o adversário dele. Quer dizer, não importa se o fulano de tal lá era um excelente porteiro, se era um excelente motorista, se era um zelador que não faltava a serviço, se era um professor comprometido, nada disso importa. O que importava era a orientação política dele, em quem ele votou. Então quer dizer que o professor Adelino
vai agora, se ele se eleger de acordo com essa prática abominável em Central, quer dizer então que se o professor Adelino se eleger, ele vai fazer agora uma política de caça às bruxas, né? Então, quem não votou no professor Adelino, vamos demitir, demitir. Gente, isso não se faz, isso não é ser político correto. Isso não é amor à cidade e à máquina pública. Tá? Então esse foi o legado. Essa foi a central que foi deixada para os centralenses. Uma terra sem nada. Tá? E é impressionante como os políticos locais da IG Central querem perpetuar essa política, gente. Né? Quando alguém entra na política de Central, eles querem que a pessoa dance nesse ritmo aí. Quer dizer, é tudo que eles aprenderam na vida. Não tem outra maneira de se fazer política. Infelizmente, esse método, esse modo de fazer política, gente, ele é fracassado, ele não deu certo, tá? Tá claro que esse modo de fazer política em Central, ele não deu certo, tá bom? E isso são coisas, essas coisas que eu tô aqui falando com vocês, são coisas que todo centralense sabe, mas que tem medo de falar. Até que apareceu esse maluco lá de São Luís, professor Adelino, que veio, teve coragem de colocar tudo, jogar cocô no ventilador, né? Jogar as claras, expor as feridas da velha e obsoleta e nefasta política centralense, tá? Então, em Central, o povo, infelizmente, vive uma situação de represália, de medo, né? Vê as coisas erradas, sabe quem roubou, sabe quem desviou, mas o povo não fala, faz vistas grossas. E aí o resultado é que nós temos uma cidade que está cada vez mais afundando no caos. Tá certo? E aí a política suja de Central, gente, não para por aí. Não para. Porque se de um lado você tem políticos que mentem, que compra voto, que engana, que ganha dinheiro durante 4 anos como vereador prefeito e não faz nada. Por outro lado, o povo de Central, gente, precisa, nós centralenses, vamos incluir, nós centralenses precisamos nos reeducar politicamente. Nos reeducar politicamente. Há que se fazer em Central do Maranhão uma reeducação política. Quando eu falo em reeducação política, eu estou falando exatamente que nós precisamos acabar com essas baixarias que existem na politicária de Central. Vocês querem exemplo? Uma coisa que é feio, gente, aí em Central, que acontece sistematicamente. De vez em quando aparecem umas cartas misteriosas, anônimas, né? Aí alguém escreve uma carta e taca o pau. Taca o pau no prefeito, no vereador, no secretário, não sei quem que tem, e fala que fulano de tal tem 2 mulheres, que fulano de tal é freira, e papapá, papepé, enfim. Cartas anônimas. Aí sai espalhando essas cartas nas ruas, nos comércios, nas casas, né? E aí as cartas nunca têm um autor. Gente, sinceramente, a pessoa que se presta a um serviço desse é alguém que não tem caráter, não tem personalidade. Engraçado que depois que eu comecei a militar, né, e fazer frente a essa onda de corrupção e roubalheira, surgiu umas 2 cartas de Central aí, 2 cartas surgiram. E teve gente que já achou que eu era o autor dessa carta, gente. Achando que eu também estava entrando no mesmo jogo, mesma dança, né? De fazer cartinha anônima e recorrer a essa baixaria. Gente, desde quando vocês viram eu, professor Adelino, um homem casado, pai de família, me prestar a essa baixaria de escrever cartinha anônima e mandar? Eu não faço isso, gente. Eu faço dizer na cara. Eu disse. Às vezes que eu disse que Irã responde processo, eu mostrei lá os processos que ele responde. Às vezes que eu disse que o dinheiro do hospital de Central, 1 milhão, foi roubado, eu mostrei minha cara da tapa, dei a cara. Eu falei.
tá certo? Quando eu disse que a vereadora Fechinha estava usando diárias da Câmara num gasto que não justificava aquele valor, eu mostrei o documento, eu falei. Eu não mandei recado e não fiz carta anônima. Eu mostrei a cara. Então é o seguinte, quem aí em Central faz esse tipo de coisa, gente, façam as merdas, essas cartas, mas não me envolvam, porque nós não nos prestamos para esse serviço porco, sujo, tá? Se tem uma coisa que nós temos, é hombridade e caráter, tá certo? E outra coisa, nós temos responsabilidade para assumirmos aquilo que falamos. Então não me envolvo nesse jogo sujo aí, dessa política suja que existe em Central. Uma outra coisa que o pessoal faz muito em Central é esses Facebook fake, né? Aí tem uma tal de uma riquinha, é curioso centralense, enfim, aí vai surgindo gente que se esconde por trás de uma falsa identidade para poder falar. Sabe por que se esconde? Porque sabe que tem teto de vidro. Se você que faz um Face e põe uma identidade anônima, você só se esconde porque você deve no cartório. Tá certo? Porque se você não devesse no cartório, você fazia como eu faço. Você sabe que se você falar o que você faz, mostrando quem você é de fato, vai ter pessoas que vão dizer assim, quem é você para falar isso? Então é por isso que as pessoas se escondem por detrás de uma identidade falsa. Entendeu? Porque tem um dedo queimado. Deve. Quem não deve não se esconde atrás de identidade falsa para falar o que pensa. Mostra a cara. Mostra a cara. Então, tem isso, né? Também aí nessa política sórdida. Gente que faz essas miguelagens aí, né? E, gente, isso nivela por baixo, né? É por isso que eu disse aqui, né, agora há pouco, que nós temos que nos reeducar, gente. Nós precisamos, senhores candidatos e eleitores, nós precisamos enobrecer, elevar o nível da nossa política, elevar o nível de nossa política, gente. Tá certo? Deixar essas baixarias, tá? Então, você tem que ter responsabilidade para fazer isso aqui que eu faço, ó. Tá bem aqui. Você sabe quanto ano passado, a Câmara dos Vereadores autorizou a prefeitura a gastar? Sabem quanto? 31.189.989 reais e 13 centavos. Aí vocês veem hoje os vereadores blá, 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 falando do prefeito, aquela coisa toda. Foram eles que aprovaram a LOA. A lei orçamentária anual, gente, quem aprovou foram os vereadores. Eles que deram uma carta branca para o senhor Ismael Monteiro gastar 31 milhões em 2019. E agora vem reclamar? Hã? Então, é por isso que eu digo que várias vezes, já falei aqui nessa live, os maiores responsáveis pela situação de Central do Maranhão são os vereadores. Porque além de autorizar o orçamento de cada exercício financeiro, eles não fiscalizam. E se encontram inconsistências e irregularidades, ó, se calam. Rabo preso. Conivência. Cumplicidade. Ok? Cumplicidade. E aí, gente, a vereadora, nós temos entre os pré-candidatos, que é o último tópico dessa live, entre os pré-candidatos a prefeito central, nós temos a vereadora Cleudilane Privado, conhecida como vereadora Fechinha. Agora, eu não vou aqui debater, fazer comentários de foro íntimo da vereadora Cleudilane, até porque não posso fazer isso, sob pena de responder um processo. Eu vou aqui debater a pessoa jurídica
a vereadora, não a dona de casa, ou melhor, a mãe de família, a esposa. O lado pessoal da senhora Cleudilene Privado, Fichinha, não me diz respeito. Mas o lado político dela aqui, eu quero discutir, tá? Então, eu quero fazer aqui com vocês aqui umas reflexões em cima dessa pré-candidata a prefeita de Central do Maranhão. Avaliando a pré-candidatura da vereadora Fichinha, nós encontramos uma série de barbáries que a desqualificam para concorrer ao pleito municipal como prefeita. Este ano 2020, a excelência vereadora Fichinha está completando 8 anos, olhem para cá, gente, 8 anos, são 2 legislaturas, são 8 anos de mandato, 2 legislaturas. Ela se elegeu a primeira vez vereadora em 2012 e depois se reelegeu em 2016. 8 anos. Eu já fiz buscas, pesquisas, já consultei, inclusive, gente do círculo íntimo dela, apoiadores dela, e perguntei a essas pessoas próximos a ela, né? E pesquisei, fui nos arquivos da Câmara, pesquisei. Todo mundo sabe, gente, que um dos mais graves problemas que conspiram contra a qualidade de vida de Central do Maranhão chama-se emprego, tá? Emprego. Então, qualquer vereador que se preze, ou prefeito que se preze hoje em Central, ele sabe que se ele for uma pessoa de visão, ele sabe que para que ele caia nas graças do povo, ele precisa trabalhar em cima dessa que é a maior deficiência do município de Central do Maranhão, que é a geração de emprego e renda. Pois bem, eu tive a curiosidade de perguntar a um apoiador da Fichinha, eu não vou dizer aqui o nome dele, porque ele é meu amigo. Apesar dele apoiá-la, pelas razões dele lá, e ele foi diretamente a pessoa dela e perguntou a pergunta que eu havia feito a ele. Em 8 anos de mandato, em 2 legislaturas, tá? 2 legislaturas, 8 anos de mandato. Presta atenção, gente. 8 anos de mandato. Eu pedi para ele me apresentar pelo menos um. Vejam bem, eu não pedi 2 nem 3, eu pedi só um PL, projeto de lei da vereadora Fichinha, voltado para a geração de emprego em Central. Alguma ideia, algum projeto, por mais simples que fosse, que ela havia protocolado na Câmara e enviado à Prefeitura, projeto esse voltado para a geração de emprego em Central, né? Um projeto que pudesse ser desenvolvido e que esse projeto levasse a surgir empregos em Central que não fossem os empregos na Câmara ou na Prefeitura. Ou seja, um projeto voltado para a iniciativa privada para que os centralenses pudessem ter carteira assinada, salário todo mês, 13º, férias, FGTS, todos os direitos trabalhistas. Eu queria só um projeto desta vereadora voltado para a geração de emprego e renda. Quando ele me trouxe, e eu dei para essa pessoa, eu disse, olha, eu vou te dar 2 dias para você ir procurar a nobre vereadora e trazer a resposta para mim.
Eu até desafiei, disse, olha, se você trouxer um projeto dela, eu vou abrir mão da minha candidatura e vou apoiar ela. Eu sabia que eu estava dizendo. Pronto. Quando chegou o dia marcado, ele veio para mim e disse, realmente não tem. Não tem. Não existe na Câmara protocolado, até a data que eu falei com ele, não tinha um projeto de lei voltado, dessa vereadora, voltado para a geração de emprego e renda. Certo? Agora me diga uma coisa, gente. Se essa senhora, ela é casada, né? Essa senhora não apresentou um PL, um projeto de lei, que atacasse uma das áreas mais deficitárias em Central do Maranhão, que beneficiaria vários jovens desempregados, pais e mães de famílias, se ela não fez isso, então, como que ela construiu, né? Baseada em quê que ela construiu a sua base eleitoral? Bom, aí nós vamos ver a malandragem da política. Um político, quando ele não tem boas intenções, ele não dá ao eleitor condições para que ele seja independente. Tudo que um mau político quer, gente, é um eleitor dependente dele, do político. Então, por exemplo, se eu quero garantir... Então, gente, nesse momento aí, estão me ligando aí exatamente um primo da Fechinha, o Arilton, Zé de Ondina. Me ligou e interrompeu a live. Né? Me ligou aqui e interrompeu a live. Então, construiu a sua... Se houver interrupção, é porque ele está me ligando para interromper de propósito o que eu estou aqui falando aqui agora sobre a prima dele. Tá? Então, não tem um projeto de lei e construiu a sua base na base do que ela chama de ação social. Mas o que é ação social que a vereadora chama? É fazer enxoval para as parturientes, é levar gente para fazer laqueadura, é comprar um medicamento para uma passagem para outro. Só que essa ação social, que uma ação social tem que ser filantrópica e altruísta. E o que é filantropia e altruísmo? Filantropia e altruísmo é você dar e não querer nada em troca. Tá? Então, essa ação social da vereadora, ela tem um retorno. Porque agora, aqueles que foram beneficiados pelos atos de caridade, pela ação social, estão sendo visitados por ela, porque a conta chegou. Agora, você a quem eu ajudei, o jogo é esse. Eu não te ajudei quando precisava, agora me ajuda. Volta em mim. Esse é o jogo. Esse é o jogo que se faz. Entendeu? Mas pergunta se ela tem coragem de bater de frente com o prefeito, se ela tem coragem de instaurar na Câmara uma comissão parlamentar de inquérito para chamar o chefe de gabinete ou o prefeito para ser investigado. Não faz. E por que não faz? Bom, alguma coisa o senhor Irã Monteiro sabe dessa nobre senhora, que ela não tem coragem também de chamá-lo para reta. Aí fica aquele jogo lá. Ela se diz oposição, mas não bate de frente e faz o que se espera da oposição. Então alguém que construiu um apoio político em base de um toma lá, dá cá, porque assim,
O toma lá já foi. 8 anos ajudando, dando uma de boa samaritana, de irmã Dulce, dando uma de Madre Teresa de Calcutá, promovendo ação social. Agora, eleitores de Central, chegou a conta. Agora a ação social mostrou o seu verdadeiro caráter. Tá? A conta chegou, porque agora ela e a sua tribo vão de volta às casas dos beneficiados socialmente para ter o retorno. Esse é o jogo. Esse é o jogo. Mas a atuação dela nesses 8 anos como vereadora, uma atuação fraca, pífia e vexatória, essa atuação a desqualificam para o cargo de chefe de executivo centralense, de prefeita. Fazer caridade, gente, não é administrar 31 milhões. Administrar, gerenciar 31 milhões é uma coisa. Fazer um enxoval para uma pessoa é outra coisa totalmente diferente. E é essa leitura que o povo de Central do Maranhão tem que fazer nesse momento. Porque ao decidirmos quem iremos colocar na cadeira da prefeitura, serão 4 anos que nós iremos colher os resultados de nossa decisão. Então, assim, nós temos uma bala na agulha e não podemos dar o tiro. Uma bala só, não podemos errar. Então, o critério para você avaliar quem vai ser bom gestor ou não, não é ação social, que depois tem um retorno em votos. Não é isso. É a pessoa se mostrar disposta, dar a cara a tapa. Vamos conversar, vamos discutir contas, vamos discutir planilhas, vamos discutir projetos de governo, projetos de leis. Né? Bora fazer uma avaliação da sua vida pregressa, da sua atuação política. Portanto, gente, essa atuação dessa senhora, sinceramente, não a qualificam de forma alguma para pleitear o cargo de prefeito central do Maranhão. E há quem diga, inclusive, eu não sei, mas há quem diga que ela talvez nem chegue a concorrer ao cargo. Mas isso aí já é outra conversa, é outra história, tá? Então, gente, eu peço aqui aos centralenses que estão me assistindo que sejamos o que eu chamo de criteriosos, tá? Tenhamos critério. Eu ia hoje discorrer sobre essa lei aqui, a Lei Orçamentária Anual, mas são muitos números, tá? São muitos dados e ia ficar cansativo, tá? Mas eu vou deixar essa lei disponível. Quem quiser a Lei Orçamentária Anual, tá? Eu só posso aqui adiantar vocês que a Câmara dos Vereadores aprovou isso aqui. A prefeitura fazer um gasto, um valor global entre despesas e receitas de 31 milhões, tá? 31 milhões. 31 milhões. Onde que esses... E outra coisa, pasmem. Além da Câmara ter aprovado essa receita, esse orçamento de 31 milhões, ainda autorizou a prefeitura, em caso de precisasse mais, gastar mais. Quando eles aqui autorizam a prefeitura, tá, a fazer, como se diz, tem um nomezinho que se dá, gente, crédito suplementar, no valor de 100%. Ou seja, se os 31 milhões não desse, a Câmara aprovou que a prefeitura fizesse empréstimos, além dos 31 milhões, mais dinheiro, isso em 2019. Então, a Câmara está de brincadeira, gente. Aprovar um orçamento desse aqui de 31 milhões
e você vai em Central, você não tem uma ponte digna na colônia, pelo amor de Deus. Né? Então, centralenses, como eu disse a vocês, o nosso perfil é de oposição. Nós estamos aqui como centralense, como cidadão, colocando, fazendo nossa leitura da conjuntura social, política e econômica de Central. Não sei se tem gente que não está gostando do que estou falando, mas se não estiver gostando, pode falar aqui, pode. Eu estou aqui aberto ao contraditório. Se eu estiver mentindo, pode mandar aqui mensagem, professor. Isso não é verdade, você está colocando aí. É mentira, não é verdade. Eu estou aqui para ser também, como é que se diz? Confrontado no campo dialógico. Tá ok? Então, gente, o meu muito obrigado. Hoje foi tensa, né? A nossa live foi tensa. Mas são verdades que precisam ser ditas e esclarecidas. E vão ser muito mais ditas, esclarecidas em momentos mais oportunos. Obrigado pela companhia de vocês. Aquele abraço e a proteção do Papai do Céu para cada um de vocês. Que Deus abençoe cada família aqui representada em vocês e que nos dê a sua bênção e nos livre de todos os males. Um abraço a todos e um beijo.